Deus e Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, perdoa, Pai, os nossos erros, pecados, cubra-nos com Teu sangue, que o Senhor possa manifestar a Tua glória sobre a nossa vida nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa nos alcançar, falar conosco, que sejamos fortalecidos, inspirados, para que possamos cada dia mais conhecer o Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, para podermos viver os Teus propósitos. O Senhor disse que o Teu povo perece, porque lhe falta entendimento. Senhor, que nós alcancemos o entendimento, para que possamos alcançar a Tua perfeita vontade. É a nossa oração em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Nós vamos iniciar aí. Vocês estão vendo que eu dei uma arrancada na barba. A barba estava muito branca, que assim, ó, estava envelhecendo pra caramba. Aí eu acabei dando uma tirada nela aqui. Irmãos, olha, nós queremos pedir aos irmãos que no final das nossas orações nós possamos estar intercedendo pela vida da mãe da Elma, que está passando por um momento muito crítico, a irmã Né, a irmã Elma. Orar pela vida dela, para que Deus possa estender as suas mãos de poder, de milagre. E também quero pedir oração para uma conhecida minha, chamada Dirlene, que está com Covid, precisa muito da nossa oração. No final do culto estaremos orando para que Deus possa estar fazendo uma grande obra. Cremos, a nossa fé, e hoje nós vamos falar sobre milagres, não é? Sabemos que a palavra do Senhor diz que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? E a nossa fé é essa, é saber que Deus continua cuidando. Então ontem nós falamos, começamos a estudar sobre esses três grupos que compõem o capítulo de Romanos, de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Lá nós temos um grupo de 9 dons dividido em 3 subgrupos. Então você tem, falamos dos dons de serviço, falamos dos dons ministeriais e estamos falando sobre os dons do Espírito. Então vimos que o Espírito é um só e ele opera os seus dons e abençoa os seus dons a cada um segundo o seu propósito para o crescimento do corpo. Então os dons, eles são para o fortalecimento da igreja, o crescimento da igreja, a estrutura da igreja. Nós precisamos entender que os dons não são para nos promover. Muitas vezes as pessoas querem se promover às custas dos dons. Então, isso está errado, isso não pode acontecer, ok? Outro ponto fundamental que eu quero mostrar e quero passar para os irmãos é o segundo grupo. Aliás, dentro ainda do primeiro, nós falamos sobre palavra de sabedoria, é aquela habilidade de sabedoria diante das adversidades, uma palavra sempre que vem do coração de Deus. Falamos sobre a palavra de conhecimento, que fala sobre aquilo que está oculto e profundo no coração de Deus, aquilo que muitas vezes nem a gente sabia, é um dom, é uma revelação que Deus dá em cima de uma situação, Deus revela aquilo que só Ele sabe, e falamos a respeito também do discernimento do Espírito. Falamos da importância desse dom, principalmente nos nossos dias. Nós temos uma necessidade, uma obrigatoriedade de sermos prudentes nessa área, de buscarmos esses dons, para a gente não sair acreditando em tudo que se fala, em tudo que se ouve, porque nós temos que julgar, questionar, né? Provar, como a Bíblia diz, os espíritos para saber se realmente é de Deus. E quando fala ali, é a profecia. Será que é Deus que está falando? Será que foi Deus mesmo quem falou? Então a gente tem que avaliar isso. Hoje, e a gente não pode voltar, né? Nós ficamos 1 hora falando sobre isso ontem. Se você não viu, vai lá no YouTube, EQ Progresso JF, na playlist, e você vai ter lá na lição 11, que foi a de ontem, um estudo detalhado sobre isso. Hoje, nós vamos abordar sobre outros 3 dons que estão relacionados aos dons de poder. Esses 3 dons, eles são muito especiais,
preciosos para o crescimento da igreja, mas também acabam muitas vezes gerando alguns problemas que nós vamos abordar aqui. Quais são esses 3 dons? Se você olhar na lista aí de dons, você vai achar em 1 Coríntios 12. Você vai ver lá a partir do versículo 10. Quais são esses 3 dons? Cura, operação de maravilhas ou dom de milagre, dependendo da tradução, e dom da fé. Embora eles pareçam muito semelhantes quanto à sua natureza, dom de cura é uma coisa, milagre é outra, e o dom da fé é um outro dom. Então nós vamos pegar esses 3 dons hoje para nós podermos estudar um pouquinho com vocês. Inclusive, vocês vão perceber um grande erro que existe na maioria dos testemunhos. As pessoas muitas vezes atribuem a um milagre aquilo que não é milagre, é uma bênção. Irmãos, milagre é uma coisa, bênção é outra. Às vezes as pessoas contam como milagre aquilo que não é um milagre. E nós vamos ver o que é um milagre. Nós vamos ver o que é uma cura, uma bênção de uma cura e um milagre. Primeiro vamos falar sobre a fé. E aí eu separei aqui para vocês, para a gente falar sobre o dom da fé. Preste atenção que existem, e eu também falei disso ontem, existem vários níveis de fé, vários tipos de fé, e a gente não tem como, irmãos, fazer tudo de novo. Então, dentro da fé nós temos, por exemplo, a fé para a salvação, é uma fé, e a fé como dom é um outro tipo de dom, é um outro tipo de fé. Muitas vezes a pessoa ela tem a fé para alcançar a salvação, ela crê em Jesus, ela acredita no Salvador, ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio aqui, morreu por nós, deu a sua vida, ela crê no sacrifício de Cristo, mas ela não tem o dom da fé para poder viver os desafios que muitas vezes a vida vai lhe impor. Vou te dar um exemplo para você entender. A Bíblia nos conta a história de uma mulher, e essa mulher, ela era estéril, não podia ter filhos. E eu vou ficar evitando dar nome de livro e personagens, porque muitas vezes as pessoas que vão assistir não são da igreja e eles não têm obrigação de saber. Então essa mulher, ela não podia ter filho, mas essa mulher, ela recebeu o profeta na casa dela, foi muito gentil ao querer dar uma guarida, uma cobertura para o profeta. E houve um momento que, por causa de ser essa mulher tão especial e abençoadora, essa mulher ela recebeu o privilégio de engravidar. Ela não podia ter filho, mas como recompensa por tudo que ela fez pelo profeta, ela recebeu a bênção de Deus de engravidar, ou o milagre para engravidar, porque ela não podia engravidar, isso é um milagre. A gente vai falar disso também. Houve um momento que esse menino cresceu e houve um momento que esse menino veio a morrer. Ele estava com o pai no trabalho, lá na lavoura, no campo, sentiu uma forte dor de cabeça e quando chegou em casa, repousou nos braços de sua mãe, no colo de sua mãe e veio a morrer. O que essa mãe fez? Essa mãe deixou a criança em casa e ela acreditava que Deus poderia trazer a vida do seu filho de volta. Isso é um dom, o dom da fé. Uma coisa é a pessoa ter fé. O dom da fé te leva a viver os desafios da sua vida. Nós precisamos sempre pedir a Deus, Senhor, me dá esse dom, para que quando tudo estiver dando errado, eu ter dentro de mim a convicção de que o Senhor pode, de que o Senhor vai fazer. Ela sai para ir ao encontro do profeta, e quando ela vai no encontro do profeta, ela tem esse encontro, e a pergunta, quando faziam para ela, como vai o seu filho? Como vão as coisas? A resposta dela era, vai tudo bem. Não estava tudo bem. Seu filho estava morto. O seu filho estava morto. Mas ela tinha dentro dela esse dom de poder acreditar no impossível. Esse dom de acreditar no sobrenatural. Tem pessoas que às vezes elas vão à igreja, elas recebem uma oração, mas nem elas conseguem acreditar no sobrenatural. Pois o Espírito Santo
é aquele que quer te dar uma fé como dom, que te faça viver o sobrenatural. Vou te dar um outro exemplo. A Bíblia nos conta a história de um centurião. Esse homem ele foi até Jesus para buscar a cura, buscar a bênção para alguém de sua casa que estava doente. E quando ele chega até Jesus, Jesus se propõe aí com ele, ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, a bênção vai chegar lá em casa e nós vamos receber a cura. E o que aconteceu? Jesus falou: olha, eu não encontrei em Israel uma fé como essa. Porque não era apenas uma fé, era o dom da fé. O dom da fé te leva ou te eleva a um nível mais alto. Deus pode fazer e pode não fazer, mas você acredita, você tem fé. Ainda que Deus não faça, isso não significa que você não teve fé. Significa que você tem fé, que você tem o dom da fé, mas nem sempre o dom da fé vai mover a mão de Deus, porque tem coisas que não vão acontecer. Tem coisas que não são para acontecer. Mas isso não rouba o seu dom, a sua capacidade de continuar crendo. Ainda que não aconteça, você vai continuar para outras coisas tendo esse dom. É algo gerado dentro do Espírito na sua vida. Então, entenda uma coisa, a fé para a salvação não significa fé para receber algumas bênçãos. É preciso ter um dom de fé. É preciso experimentar essa fé, essa confiança, essa extrema confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Tem pessoas, irmãos, que o mundo está desabando. Quando você fala com ele, a fé é inabalável. E se depois não acontecer, ele diz: olha, eu não me importo, eu continuo crendo em Deus. A minha fé no milagre, Deus não fez esse milagre, mas não é por isso que ele não pode fazer, que ele não pode fazer. Ele não pôde porque não era a vontade dele, mas eu continuo crendo. Eu continuo servindo, eu continuo adorando, eu continuo na minha fidelidade. Isso é o dom da fé. Muitas vezes nós temos fé. Preste atenção, irmãos. A gente tem fé, a gente acredita em Deus, a gente vai na igreja. Agora, o dom da fé é o que te faz viver os milagres, as curas, o extraordinário de Deus. Muitas vezes é na vida daquele que manifesta esse dom. Então é importante que você, nas suas orações, você possa orar e pedir a Deus que te dê o dom da fé. Irmãos, estou preocupado com as minhas baterias, tanto no Insta como no Face. Nossa bateria aqui está muito ruim, está bem no talo mesmo. Mas vamos ver, vamos correr aqui para pelo menos falar sobre esses três aqui. Amém? Então entendeu? Fé é uma coisa, dom da fé é outro. A fé, as pessoas têm fé. O dom da fé te faz entrar numa dimensão mais acima e viver as promessas do Senhor. Peça a Deus que não só te dê fé, mas te dê o dom da fé, para que você viva essa fé. Então lembre-se, quando tudo parece perdido, a pessoa está ali, crendo, buscando, servindo, é um dom que Deus dá. Amém? Agora nós vamos ver outros dois dons que se misturam, são muito próximos, que são quais? Milagres e o dom de cura. Preste atenção, irmãos, o dom da cura é uma capacidade que o Espírito Santo dá para alguém, para ele orar para alguém e em cima de uma debilidade, deficiência, de um órgão, de uma situação, a pessoa tem aquele dom de orar para que aquela cura se manifeste. Então, deixa eu te dar um exemplo. A pessoa, ela vai à igreja e ela está com uma dor muito forte no estômago, ela recebe uma oração e ela é curada. Isso não é um milagre. Isso é cura, uma bênção. A pessoa recebeu uma cura. Normalmente, habitualmente, irmãos, a cura, ela acontece em cima de algo que a pessoa já tem. Eu estou com uma dor de cabeça, aí eu oro e recebo uma cura. Eu recebo a solução para aquilo ali. A pessoa, ela está com uma dor forte nas pernas, ela recebe uma oração, ela recebe uma cura. Isso é cura.
Isso não é milagre. Preste atenção, irmão. Milagre é outra coisa. Eu vou falar aqui agora. É muito comum você ver a pessoa na igreja e falar assim: ah, eu estava orando e eu cheguei na igreja com uma dor de cabeça, pastor, eu recebi um milagre. Não, você recebeu uma cura. Você recebeu uma cura. Ah, pastor, eu estava orando e olha, pastor, eu estava sentindo assim uma tremura no meu corpo. Você recebeu uma cura. Agora, o que é um milagre? Ó, pastor, eu estava orando e eu sou cega. As minhas córneas estão atrofiadas e durante a oração eu passei a enxergar. Isso é um milagre. Um órgão foi restaurado. Um órgão foi feito de novo. É algo sobrenatural. Vocês estão entendendo? O dom da operação de milagres é quando algo impossível, um braço, uma pele cresce no lugar, um braço se alonga. Eu já vi pessoas orando assim da perna, uma perna menor do que a outra, e na oração a perna estica. Estica osso, estica pele, estica nervos, estica tendão. Isso é milagre. Então, preste atenção. O dom da fé, tanto quem ora quanto quem recebe, ele precisa buscar esse dom. O dom de milagres é a capacidade que a pessoa recebe de orar para que milagres extraordinários aconteçam. Por exemplo, eu tenho um livro aqui em casa, e eu nem sei onde ele está, olhei para cima porque eu estou olhando para a estante, e chama Ei Deus. E esse livro conta a história de missionários que ficaram perdidos num deserto, e a gasolina que eles tinham de reserva, a gasolina acabou. E eles estavam perdidos no meio do nada. E a única coisa que eles tinham em estoque, em reserva, era água. E eles orando, pedindo a Deus uma solução, Deus deu uma direção para que colocassem água no combustível do carro. Água no tanque do carro. Irmãos, água não é combustível. Água não tem combustão, água não tem explosão, água não pega fogo, água não explode, ela não dá centelha. Como que uma água vai fazer um motor pulsar e fazer ele funcionar, dando combustão, gerando centelhas, fagulhas? Irmãos, é impossível. Pois eles colocaram uma água e quando deram a partida no carro, o carro funcionou. E eles conseguiram chegar no destino com aquela água dentro do carro. Pastor, isso não tem possibilidade, isso é impossível. Então isso é milagre. Milagre é o impossível. Claro que a cura muitas vezes ela passa pela impossibilidade humana, claro, mas o milagre é algo extraordinário. O milagre é algo absurdo, é algo surreal. O milagre é você trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Eu estou falando de relatos, de coisas que eu já li, de pessoas que estavam, por exemplo, na beira de um rio, estavam fazendo missões na beira de um rio. Eu sei que o que eu vou falar aqui talvez vocês vão chocar, talvez vocês não vão nem acreditar, mas eu estou falando do que eu já li. Não vi, não vivi, não estava lá, mas estou falando do que eu já li e eu acredito. Pessoas que estavam, por exemplo, na beira de um rio, e eles precisavam avançar, transpor o rio, estar do outro lado. E eles precisavam dar sequência ao seu chamado, ao seu ministério, porque foi o que Deus falou. Deitaram para dormir. Quando acordaram, estavam do outro lado do rio. Ah, pastor, pelo amor de Deus, pastor, misericórdia, né? Ah, pastor, para cima de mim não, né? O senhor não acredita nisso? Claro que eu acredito. É evidente que eu acredito. Isso aconteceu com Filipe, ele foi transladado. Quando você lê Atos, você vai ver que Filipe foi transladado. É evidente que eu acredito na manifestação do Senhor. Agora, isso é um dom. Tem pessoas que têm o dom de milagres. Ele ora e o impossível acontece. Tem pessoas que têm o dom da cura. A pastora Marta, minha esposa, Deus usa muito ela com cura. É um dom de cura. Ela ora e as pessoas recebem a cura. É um dom que a pessoa tem.
É uma capacidade que o Espírito dá. E por que eu disse que eles acabam sendo perigosos também? Porque eles caem no mesmo problema que nós falamos ontem com vocês. Por exemplo, às vezes uma igreja, ela precisa de muitos milagres, de muitas curas, para vários motivos e propósitos. Além de glorificar o nome do Senhor, também para gerar fé na vida de outras pessoas. Aí Deus levanta alguém com o dom da cura. Mas levanta alguém com o dom da cura para quê? Para abençoar aquele aprisco, para abençoar aquela igreja, para ser um canal de bênção naquele lugar. Aí o que a pessoa faz? Ela percebe que está sendo usada com aquele dom, aí ela já acha que pode abrir um ministério agora, abrir uma igreja, porque ela consegue juntar gente com o dom da cura. Querido, às vezes o dom da cura não é para a gente estar à frente de uma igreja. Às vezes o dom de milagre não é para estar à frente de uma igreja, mas é para compor um aprisco. É para compor uma igreja. Aí o inimigo vem e acaba destruindo tudo. Acaba destruindo tudo. Acaba trazendo transtorno. Ó, a irmã Natália está contando um testemunho aqui, ó. Deus transformou um carregamento. Ah, eu já li sobre isso. Se eu não me engano, foi do pastor Josué. Eles estavam carregando Bíblias e quando as pessoas olharam, viram verduras e legumes. Eles olharam olha só, que coisa fantástica. São testemunhos. São testemunhos. Irmãos, quando os policiais abriram, não viram Bíblia. Eles viram legumes e tinha Bíblia lá dentro. Olha aí, isso é milagre. Irmão, se explicou, não é milagre, é bênção. Amém? Se tem explicação, não é milagre, é bênção. Então, vamos lá, o dom da fé é aquele dom que te leva a viver os principais propósitos do Senhor na sua vida. Te faz crer, avançar. Hoje nós pregamos sobre Daniel na cova dos leões. Se você não assistiu a mensagem, vai lá, assista, embora seja uma palavra conhecida, embora seja uma mensagem que todo mundo conhece, creio que Deus vai falar com você. Vai lá, foi um culto bacana, Deus falou com a igreja, vai lá, assiste, Deus vai te abençoar. Amém? Então, busque o dom da fé. A fé vai te sustentar para que você, meu irmão, continue firme nos seus propósitos. Agora, o dom do milagre e o dom da cura são dons específicos para abençoar a vida das pessoas. O dom da fé muitas vezes abençoa você. Esse dom em você gera bênção para você. O dom da cura e o dom da fé vai gerar bênção na vida do outro. Vocês estão entendendo? O dom da cura e o dom do milagre vai gerar bênção na vida de outras pessoas. Deus vai te dar esse dom para você ser um instrumento na vida de outras pessoas. Esse é o propósito do Senhor. Então, entenderam isso? Simples. A minha bateria está dando, eu acho que eu vou encerrar o estudo sobre dons hoje, ok? Então falamos sobre fé, sobre cura e milagre. Os outros 3 grupos que nós vamos abordar aqui são os dons que manifestam a mensagem de Deus. Profecia, nós já falamos aqui, então a gente não precisa abordar. Ela tem que exortar, consolar, edificar. Ela tem que vir do coração de Deus. Amém? Se você não viu ainda sobre dons de profecia que nós estudamos, procura lá na playlist lá do YouTube e você vai ver que Deus vai falar com você. E aí ficou faltando os últimos 2, que é variedade de línguas e interpretação de línguas. São dons mais simples que a gente pode abordar aqui para podermos encerrar hoje esse assunto. Alguém me perguntou, pastor, vai ter mais live? Às 10 horas? Olha, irmãos, por enquanto não. Vamos avaliar como é que vai estar essa questão aí dos cultos. E aí, se for o caso, depois a gente volta. Então falamos sobre o quê? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom de cura, dom de fé, dom de milagre, o dom de profecia que nós já falamos nas lives anteriores, então não precisa falar. E vamos falar agora sobre os últimos 2, que também são dons do Espírito na nossa vida. O dom de línguas. O que é o dom de línguas? O dom de línguas ele pode ser avaliado sobre 2 aspectos. Você pode ser usado no dom de línguas para falar na língua dos anjos com Deus. A Bíblia diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo. É muito importante o crente buscar esse dom, porque ele vai falar numa língua que ninguém conhece
e vai buscar uma edificação no Senhor. Ah, pastor, isso não existe, foi só em Pentecoste. Não. Paulo disse, olha, eu louvo a Deus porque eu falo mais língua que todos vocês. Paulo manifestava, vivia o dom de línguas. Pastor, eu posso exercitar o dom de línguas? Isso não é carnalidade? Não. A Bíblia diz que nós temos que aperfeiçoar este dom. Se você é batizado com o Espírito Santo, se você recebeu o dom de línguas na sua vida, que é uma obra do Espírito Santo na sua vida, exerça esse dom, pratique esse dom na sua casa, nas suas orações. Você pode falar na língua dos anjos ou na língua dos homens. Pessoas que, por exemplo, começam a falar em línguas que eles nunca falaram. Eu li um testemunho uma vez de um pastor que ele estava pregando e ele começou a falar em línguas, uma língua que ele nunca falou, e ele falou. E quando ele estava orando, aquilo foi se estendendo, e ele orando, ele achando que ele estava falando em línguas. Quando ele abriu os olhos, estava cheio de pessoas na frente, chorando. E ele perguntou para o pastor daquela igreja e para o intérprete o que tinha acontecido. Porque ele estava pregando num outro país e tinha um intérprete. E as pessoas falaram que ele estava pregando num dialeto local daquele país, e que aquelas pessoas estavam recebendo a palavra na língua deles, e eles foram tocados pela presença de Deus e foram lá na frente receber Jesus Cristo como Salvador. Olha que coisa fantástica, irmão. Olha que coisa fantástica o Senhor de repente te usar e você começar a falar em japonês, falar em inglês, falar em espanhol, falar francês, você falar num dialeto que você nunca falou, ou até na língua dos anjos. Isso é um dom, é uma capacitação que o Espírito dá. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus, ele dá todas as ferramentas para o crescimento da igreja. Deus, ele dá todas as ferramentas. Se nós nos colocarmos como canal, como instrumento nas mãos do Senhor, ele nos dá todas as ferramentas. Oh, aleluia! Como Deus é bom. Como Deus é fiel. Amém? Ai, Jesus, a bateria. Misericórdia, oh Deus, toma conta. Ai, Pai, agora apareceu aqui, está acabando. Então, irmãos, outra coisa, último dom aqui, deixa eu encerrar. Porque senão vai cancelar no meio de tudo aqui. Outro dom, interpretação de línguas. Irmãos, a Bíblia diz que quando alguém fala em línguas no culto, como mensagem, deve haver interpretação de línguas. Então, interpretação de línguas é um dom que nós temos que buscar. Muito pouco buscado, muito pouco praticado, mas eu não tenho esse dom de interpretação de línguas, não tenho. Muitas vezes eu interpreto o que eu estou falando, aí eu consigo. Às vezes eu estou orando em línguas e eu sei o que eu estou falando. Eu tenho essa interpretação, Deus me dá, a minha interpretação Deus me dá, mas eu não tenho como dom interpretar na língua que outras pessoas estão falando. Não é o dom. Não vou dizer para você que Deus nunca me mostrou o que o outro estava orando. Isso já. Mas para eu falar que eu tenho esse dom, que foi usado nesse dom, tem que ser uma coisa muito concreta. Isso nunca aconteceu. Então, o dom de interpretar línguas é o quê? Quando alguém está trazendo uma palavra, uma mensagem para a igreja em línguas, tem que ter quem interprete. Se não tiver quem interprete, a Bíblia diz que não deve. Ah, pastor, mas a gente fala em línguas na igreja. Presta atenção. Falar em línguas na igreja é uma coisa. Vamos supor, eu chego na igreja e eu começo a pregar em línguas, estou ali há 40 minutos trazendo uma mensagem. Não é a igreja toda orando, a igreja em silêncio e eu só pregando em línguas, só pregando em línguas, pregando em línguas. Pregando em línguas. A Bíblia diz, irmãos, que essa mensagem, se não tiver quem interprete, ela não teve valor nenhum. Nós temos até que nos calar, porque só edificou a mim. E diz mais, se chegar alguém e ouvir isso, vai achar que o povo está doido. Vai achar que as pessoas ficaram doidas. Então, os dons são preciosos. Estou sentindo um calor aqui, irmão. Misericórdia, está quente aqui. Então, irmãos, os dons são preciosos, importantes, e é para o crescimento da igreja. Que a gente possa, irmãos, buscar mais os dons espirituais. Que a gente possa buscar mais os princípios
não só o dom de línguas, não só o dom de profecia, mas os dons que Deus tem para a igreja, que a gente se disponha como ferramenta. Inclusive, eu vou tirar, e eu vou pedir para vocês me lembrarem, até que se torne um hábito, a partir de domingo agora, por favor, não deixe eu esquecer. Nós vamos dedicar 5 minutos, 10 minutos no máximo, da nossa oração, buscando de Deus os dons espirituais. Todo domingo, nós vamos ter um tempo onde nós vamos orar pedindo a Deus dons espirituais, para que a igreja possa ser fortalecida, edificada através dos dons que Deus tem para nos dar, tá bom? Vamos continuar orando, buscando, ouvindo a palavra, mas dedicando um tempo para buscar de Deus a manifestação desses dons, porque eles são fundamentais, eles são preciosos na nossa caminhada de fé. Amém?